Com a pandemia, muita empresa aí passou para o delivery. E não só os deliveries de comidas, mas tem deliveries de roupas, enfim, de uma infinidade de produtos. E a questão do delivery, ela levanta aí uma temática muito interessante. Será que a empresa que está trabalhando 100% delivery, ela tem que se preocupar com a Lei Geral de Proteção de Dados? Tudo isso eu vou falar hoje nesse vídeo, então aproveita que tu tá aí, deixa um like e te inscreve no canal para quando sair outros vídeos do teu interesse, tu também receber a notificação. Será que a empresa que não tem mais aquele atendimento presencial, tá lá só fechadinha com seus funcionários, fazendo suas entregas no delivery, será que elas têm que se preocupar com a Lei Geral de Proteção de Dados? E a resposta é sim. E ela tem que se preocupar, às vezes, até um pouco mais que outras empresas. Porque o delivery muitas vezes é feito através de terceiros, de parceiros, os famosos motoboys que a gente conhece, os entregadores. E o que acontece nessa relação? Muitas vezes acontece um compartilhamento de dados pessoais. Você passa o nome da pessoa e o endereço para esse teu colaborador. E quais os cuidados que eu tenho que ter com isso? Além de todos os cuidados que tu já tem que ter em relação aos teus funcionários que tu tem dentro da tua empresa, né? Tu vai ter que fazer toda uma adequação de contrato de trabalho, enfim, tudo deixar de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Tu também tem que te preocupar com esses dados de cliente. Primeiro, porque provavelmente você vai ter um cadastro deles no teu sistema, né? Lá no teu computador, onde vai estar o nome dele, o telefone, o endereço. Mas o que eu quero falar agora é nessa relação de entrega, né, do delivery propriamente dito. Você vai ter ali, então, como a gente já comentou, um terceiro que vai ser contratado para fazer essa entrega. E muitas vezes ele leva esses dados pessoais num ticket, num papel escrito. Então a gente tem que saber o que vai ser feito com esse papel após a entrega, com esse ticket, quais os tipos de dados que vão ter ali. A minha sugestão é que seja o menor número possível de informações, porque você tem que cuidar com esse descarte. Imagina você descartar lá um papel com o nome completo de uma pessoa, o endereço dela. Então você precisa conversar, treinar essas pessoas, esses parceiros que estão trabalhando ali contigo. E é exatamente isso que a lei espera: treinamento, capacitação. Ela espera que exista uma cultura dentro dessa empresa de proteção de dados e que essa cultura se estenda sim aos seus colaboradores, aos seus parceiros, que não são seus funcionários diretos, como é o caso ali dos motoboys, né, dos entregadores. Dessa forma, você já pode começar a pensar num esquema de fazer com que o seu delivery funcione de uma forma mais tranquila em relação aos dados pessoais. Primeiro, evitando um acúmulo de informações pessoais desnecessárias em qualquer comprovante, recibo que você envie com esse terceiro. Você tem que ter também um documento aí com esse terceiro de responsabilidade em relação a esses dados pessoais que você vai compartilhar. Mesmo que seja apenas o primeiro nome e o endereço, é o suficiente para te identificar aquela pessoa. Outra questão que a gente também pode cuidar muito é saber o tipo de descarte que vai acontecer. Tem muita empresa que nem pergunta se a pessoa botou no lixo, se ela entregou para o cliente, e são coisas muito fáceis de fazer. Você pode simplesmente entregar, devolver para o cliente aquela informação, aquele bilhetinho onde continha o nome, o endereço dele, entrega junto com o produto, escreve isso lá na tua política depois, que essa é uma prática que tu faz, compartilha essa informação dentro da empresa para não acontecer de tu ter que contratar daqui a pouco um parceiro novo, um motoboy novo e alguém esquecer de avisar para ele que essa é a prática e daqui a pouco ele tá jogando no lixo, tá jogando fora. Muitas vezes esse ticket pode ter o nome da tua empresa, então isso pode até configurar um incidente de segurança em relação à proteção de dados pessoais. Dessa forma, o delivery, ele é uma parte dos procedimentos do teu negócio que envolve dados pessoais, mas você nunca pode esquecer que a lei, ela envolve a empresa como um todo. Como eu já falei antes, envolve os dados pessoais dos funcionários, envolve aqueles dados que estão armazenados no teu sistema. Para te armazenar esses dados pessoais ali, continuar tratando eles, tu tem que ter o cuidado de saber se está dentro da finalidade, se aquele tratamento é adequado, se tu vai, por exemplo, enviar
uma promoção para o teu cliente através do telefone que ele entrou em contato contigo, do WhatsApp dele. Tu tem que saber se tu tem autorização para fazer em civil, se em algum momento ele já te autorizou a que tu fique contatando ele, que tu utilize aquele dado pessoal que ele te entregou em confiança quando ele fez aquele pedido, para receber também de ti ofertas, né? Porque quando eu ligo e peço uma comida para um restaurante, isso não quer dizer que eu autorizei que o restaurante agora vai ficar todo dia me mandando mensagem no WhatsApp. E a gente sabe que isso acontece na prática, mas isso vai ter que mudar. A gente sabe que as coisas não acontecem de um dia para o outro, mas a gente já tem que começar sim a pensar nisso. Daqui a pouco as multas vão estar aí, vai haver uma fiscalização maior, os próprios órgãos de defesa do consumidor vão atuar muito fortemente em relação à proteção de dados pessoais também. Então é muito importante que a gente comece a pensar nisso o quanto antes. E se tu ficou com alguma dúvida em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, dá uma olhadinha aqui no canal, tá cheio de vídeos que pode ser muito legal para tua empresa.